que há muita gente que tem receio de falar disto, porque às vezes ficam dizendo, epá, estes multinacionais, se souberem, depois ficam contra nós, não sei o quê, ficam com medo, mas eu vou dar uma resposta simples, direta e taxativa. Estes contratos com os megaprojetos devem ser revistos. Isto não restam dúvidas absolutamente nenhumas. E hoje já há tanto estudo feito sobre isto que acho que já não deixam dúvidas técnicas de que a revisão é urgente. Não há outra forma de fazer senão rever. Agora, logicamente que aqui a gente entra num pequeno dilema, né? Que é a contranarrativa que é produzida. Mas vamos ser tomados como um país não sério, que muda os contratos a qualquer momento, não sei o quê, vai manchar a nossa imagem fora. Que acho que não é verdade, porque nós estamos a ver alguns países já estão a fazer renegociações com a grande indústria extrativa, como o Burkina Faso, o Mali, o Senegal, recentemente estão a fazer isso. E as indústrias não fugiram desses países. Portanto, é possível sim. O que é importante é nós identificarmos exatamente o que nós queremos, quais são as prioridades que nós queremos dar e quais são as isenções que devem ou ser reduzidas ou ser retiradas. Então, se nós definirmos isso e tivermos um governo não comprometido, é por isso que eu falei da questão da integridade como a fundação do governo, porque se o governo está comprometido, não tem capacidade nenhuma de renegociar com ninguém. E a resposta para toda a gente simples é essa. Ao longo destes quase 40, 30 anos de megaprojetos, não se renegociou nada porque o governo está comprometido exatamente com os contratos que lesam a pátria. Uma das questões fundamentais, alguém me tinha dito isto, o professor Tibana, que é o nosso coordenador do manifesto, ele dizia que quando ele faz inquéritos aos grandes CEOs das multinacionais, eles não definem como prioridade para os seus negócios isenções fiscais. Quem leva a proposta das isenções fiscais é quem dá a licença. O nosso próprio governo é que faz a proposta de isenção fiscal aos megaprojetos. Por quê? Porque depois tem um conjunto de empresas predadoras que andam a receber propinas pelas facilidades que deram nos contratos de isenção. Este aqui é o grande problema. Então, aqui é preciso identificarmos que há um conjunto de empresas, de um conjunto de vampiros econômicos ligados a quem está no poder econômico, que tiram proveito destes contratos que lesam a pátria. Então, o que nós temos que fazer é identificar isso e depois renegociar, logicamente, que a primeira coisa que vão dizer é que a gente tem pago fulano de X, Y e Z. Há um grande empresário que deu uma pequena entrevista há pouco tempo, não vou dizer o nome, falou disto. Mas ele falou porque ele conhece e também foi beneficiário durante um tempo. Mas como lhe afastaram, já foi para a televisão denunciar os amigos. Então, a grande questão é o problema de integridade, é um problema fundamental. Portanto, você só pode renegociar se você for íntegro. E estas empresas não têm problemas nenhuns em renegociar, porque nunca chegaram a Moçambique a pedirem isenção. Então, nós podemos fazer isso. Logicamente que é preciso percebermos, empresas estão aqui há 30 anos. Você não pode ser também, digamos assim, um irresponsável, chegar lá e dizer que vamos dar um pontapé para sair amanhã. Não é bem assim. Os Estados Unidos, por exemplo, resolveu estes assuntos de uma maneira, digamos, airosa, porque há um momento de transição entre este conjunto de ilegalidades para a nova situação. Como é que você faz isto? Uma das questões que eles dizem que fazem é o seguinte: eles avaliam, olha, esta empresa está aqui há quantos anos? Está há 30 anos. Quais são os impostos reais que deviam ter pago? Deviam ter pago, por exemplo, 10 bis de dólares. Eles fizeram uma coisa boa que eu acho que nós podemos aplicar, que foi o imposto ou a taxação sobre o enriquecimento ilícito. Isto é, do que você devia ter pago ao Estado, que ao longo de 30 anos você não pagou, nós vamos colocar uma sobretaxa de 35%, paga agora, para renegociarmos e continuarmos com a relação amanhã. Fazem isso. E eu acredito que eles vão aceitar isso. Então, para continuarem conosco. Depois, com as novas condições, com o novo quadro em que vão pagar. Em vez de pagar as empresas do vampirismo econômico do Estado, vão pagar exatamente ao nosso tesouro. Isso é possível ser feito e não acho que isso vai ser um problema. A grande questão, tentam levantar um alarmismo de que isso vai pôr o país instável. Por quê? Porque sabem que serão os primeiros a deixar de receber
as nhongas que tem recebido todos esses anos. Essa é a verdade. Muito obrigado. Também a questão do ensino e pesquisa. Isto é extremamente importante. Você nunca vai ter valorização de uma coisa que você não faz pesquisa, não estuda. Então temos que ter bolsas. Hoje em dia, o Instituto de Bolsas é para fazer o quê? É para ser um intermediador. O Brasil ofereceu 15 bolsas para a África. Então, o Instituto de Bolsas anuncia ao povo moçambicano: há 15 bolsas para o Brasil. Então, os miúdos correm todos para lá e se inscrevem, lutam, não sei o quê. Depois, quando chega a altura de ir, até nem dão os bilhetes, dizem que para isso não incluía, vocês virem-se aí, arranjam lá os bilhetes com vós. Portanto, mas eu penso que o Instituto de Bolsas devia ter uma outra vertente. Bolsas para pesquisa nacional também. Há bolsas para fazer isso, para fazer investigação. Portanto, nós temos que passar a fazer isso, linhas para investigar a nossa própria arte, a nossa própria cultura, produção intelectual, produção acadêmica sobre as nossas artes. Isto é que vai fazer com que a percepção sobre a arte seja maior, porque, infelizmente, os nossos próprios governantes, que a gente está sempre a criticá-los por causa das artes, das letras, que não fazem nada pelas artes, não sei o quê, é que eles também não são culpados, é que você nunca vai fazer nada para alguma coisa que você nada sabe. Então, esse é que é o problema. Então, nunca leu um livro de poesia, nunca leu um livro, nunca leu um quarto de um livro inteiro. Logicamente, como é que ele vai perceber que a literatura é importante? Como é que ele vai perceber que é preciso saraus culturais ou saraus de poesia? Não vai perceber, porque nunca leu uma poesia do início ao fim. A poesia do Craveirinha, leu o primeiro verso, fechou logo, dá um pontapé. Então, como é que você vai esperar que esse tenha percepção do que é preciso da arte, da cultura? Então, o que vai mudar isso é a parte da investigação, da pesquisa. Então, a pesquisa vai começar a influenciar com artigos nos jornais, com seminários, vai começar a mudar um pouco a mentalidade. Portanto, isto é extremamente importante, isto é fundamental. Muito obrigado. Acontece que os inquéritos sobre o emprego, na verdade, não são inquéritos sobre o emprego, são inquéritos sobre o trabalho. Portanto, eles fazem inquéritos e procuram saber, uma das perguntas sacramentais que é feita é: qual a atividade que você desempenhou nos últimos 3 dias? Então a pessoa diz: ou vender crédito, ou vender amendoim. Eles entendem que a pessoa estava a trabalhar, então é colocado nas pessoas que têm emprego, lógico. É por isso que no fim, o Ministério do Trabalho diz que só 20% é que não trabalha. Quer dizer, tem que encontrar mesmo daquelas pessoas que estão tão conformadas que perguntam durante 2 dias, está no muro, não está a fazer mesmo nada. E nos últimos 3 dias também não fez nada. Então são esses que são considerados como o desemprego em Moçambique, esses 20%. Né? Então, mas em relação a essa questão aqui, de fato é importante. Uma das questões é preciso encarar o setor informal como um setor chave para a nossa vida económica e social. E não hoje a percepção que se tem do setor informal é sempre de uma área como se fosse uma área subversiva, como se fosse uma área a combater, como se fosse alguma coisa que constitui uma nódoa para o país. Então temos que acabar, quase que a percepção é de combater o setor informal. Portanto, é preciso agora entender o setor informal como um parceiro do próprio Estado, um parceiro para as nossas políticas de desenvolvimento, das nossas políticas económicas. Então, uma das questões importantes, de fato, é a inventariação. Nós temos de saber quem são essas pessoas que estão no setor informal, onde é que elas praticam essas atividades, e porque a partir disso também até é benéfico para o Estado, porque as taxas são cobradas a estas pessoas e neste momento só é uma inventariação. A gente nunca tem certeza se aquilo que foi cobrado é exatamente o que devia ser cobrado. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, alguns dizem que é preciso converter o informal em formal, mas é muito problemático, não é uma medida assim tão simples, mas é preciso dar um reconhecimento a essas pessoas. Uma das medidas que eu pessoalmente tinha pensado nisso, isso já não é do manifesto, não é do grupo, mas uma ideia mesmo muito pessoal, é a atribuição de um operador informal autorizado. Um operador informal autorizado no sentido de que não tem uma licença formal como um alvará, mas ele é reconhecido pelo Estado como um agente econômico, apesar de estar no setor informal. Isso é uma forma também de valorizar e também a partir dessa valorização nós podemos fazer um link
com também a proteção social, que muitas vezes este é outro problema que tem. Há pessoas que estão no setor informal, eu pessoalmente conheci várias, porque é uma das áreas que ao longo da minha vida tive muitas batalhas em defesa do pessoal do setor informal. Há pessoas que estão no setor informal há 40 anos, que já formaram filhos que têm mestrado, outros têm PhD, alguns já estão a caminho do cátedra, mas a mãe ainda está no setor informal. Portanto, significa que é uma atividade fundamental e até digo mais, é uma atividade que até serve de escape e de alívio para a estabilidade social do país. Porque se esta gente não estivesse no setor informal, imagina o potencial de instabilidade para um país ter todas essas pessoas sem absolutamente fazer nada. Então, o setor informal, na verdade, até um alívio, é um benefício para o Estado e para a estabilidade social e económica. Então é preciso começarmos a criar instrumentos que valorizem essas pessoas e também que lhes garantam algum sustento no futuro. Portanto, há a proteção social, a contribuição para a segurança social, isto é extremamente importante. Encontrei senhoras que me viram nascer, que estavam no setor informal, eu fui-lhes encontrar agora, adulto, por exemplo, num dos mercados que eu estive numa batalha lá durante 6 meses para as defender, ela já com cabelos brancos, viu-me crescer e ela continua lá. Eu a perguntar, mas depois disso o que é que fazes? Só Deus sabe, isso não pode acontecer. Então, esta questão da proteção social, da segurança social é extremamente importante, o reconhecimento da atividade, a inventariação dessas pessoas e a atribuição de um reconhecimento do Estado pelaquela atividade. Isto é importante. Há outros aspectos, naturalmente, aspectos do ordenamento, onde é que devem ficar, onde é que não devem ficar. Isso é outra questão. Mas em termos de filosofia de encarar o setor informal, para mim era esta. E a partir deste cartão do operador do setor informal autorizado, o que isto vai permitir? Vai lhe permitir também ter acesso há fundos específicos que existem nos municípios, que é para atividades da dimensão que eles praticam. Então, a partir deste reconhecimento, a partir deste cartão, podem chegar no município e concorrer, por exemplo, para os fundos das iniciativas locais, que é um fundo que existe, que está lá. Não é? Então, podem concorrer, podem fazer crescer os seus negócios com alguma tranquilidade. Então, é preciso que eu, em termos gerais, criar mecanismos de garantia, de proteção desta atividade, porque é uma atividade extremamente útil para a estabilidade do país. Só para terminar, há um relatório de uma organização de mulheres, acho que chama-se WILSA, espero estar a pronunciar bem, WILSA com W-I-L-S, que produziu um relatório sobre as mulheres do setor informal durante o período da Covid-19. É impressionante, impressionante. Naquela altura que estávamos todos, como é que se diz? Não é quarentena, estávamos, qual é o termo? Estávamos confinados, mas o termo não é esse, estávamos, não é quarentena, toda a gente já se esqueceu, o Covid passou há muito tempo. Então, tudo bem, naquele período em que tínhamos restrições de estávamos confinados, o estudo mostra uma coisa, um dado extremamente importante. Diz que durante o período da Covid-19, 80% das famílias na cidade de Maputo foram sustentadas pelo trabalho das mulheres do setor informal. Significa que se estas mulheres, elas não estivessem a trabalhar no período que era proibido trabalhar, portanto, trabalharam de forma que ilegal, furaram o cerco para alimentar as suas famílias, significa que teríamos uma tragédia humanitária durante o período da Covid-19 aqui na cidade de Maputo. Portanto, foram essas mulheres do setor informal que sustentaram 80% da economia da cidade de Maputo. Portanto, isto é brincadeira, é um assunto sério. Então, é preciso, de fato, valorização, é preciso, de fato, trabalhar com o setor informal como um parceiro do Estado, como um parceiro da estabilidade económica e social. O Fundo Soberano tem que ser profissionais, pessoas altamente qualificadas, íntegras e que tenham conhecimentos e experiências de gestão. Isto é que tem que ser colocado, mas tens muita política no Fundo Soberano. Se fores a ver a composição da gestão do Fundo Soberano, tens muita política ali. E o Fundo Soberano não precisa de política, não precisa de partidarismo. É um assunto técnico, é um assunto de gestão, porque o Fundo Soberano, na verdade, o que é? Os grandes países, por exemplo, como a Noruega, que tem um dos maiores fundos soberanos do mundo, você não encontra dinheiro lá. Eles podem dizer que nós temos 4 trilhões de dólares. Você não vai encontrar 4 trilhões de dólares nos bancos.
São 4 trilhões de dólares em títulos, em investimento. Portanto, eles têm investimento no mundo inteiro. As grandes refinarias que andam no mundo têm investimento da Noruega. É investimento. Então, significa que é preciso pessoas que entendem de investimento, que entendem da análise de risco, que entendem da análise financeira e económica. Não politiquice, não partidarismo. O que nós estamos a fazer aqui, com o risco do nosso fundo soberano, acabar como aquele da Angola também acabou. Então, é importante a reestruturação, rever a lei do fundo soberano, tornar o fundo soberano uma gestão mais profissional, mais técnica, mais, digamos assim, mais científica, não o que está a acontecer agora. E também outra coisa, é grave ainda, associar o Fundo Soberano ao Banco de Moçambique é outro erro também que foi colocado, porque o Banco de Moçambique agora decidiu que ele não é escrutinável, não é auditado. Mas o próprio Banco de Moçambique audita os bancos, penaliza os bancos. Qualquer erro que o banco comete está a ser penalizado. Portanto, é um especialista em auditoria, mas que nega ser auditado num país democrático. Que grande contradição. Portanto, acho que isto é que tem que ser feito. Outras perguntas que foram feitas para mim, pessoalmente, como é que vai ser esta de ser candidata a presidente depois de não ter bancada? Bom, eu acho que se calhar até foi um livramento, um desafio estar numa situação dessas, né? Porque bem, a gente está aqui sempre a defender que é preciso buscar pontes, buscar consensos, buscar inclusão, por aí fora. Quando você tem um partido, você já está um pouco dificultado de levar esse teu ideal de inclusão extremo, porque quando você quer fazer isso, há alguém do partido que diz que isto aqui é nosso. Então, quando você já não tem essa limitação, está mais aberto para intermediação, para negociar. As bancadas estiverem lá, a gente senta, a gente vai definir quais são as prioridades para o país, como é que é possível nós chegarmos a um consenso, vamos definir aquilo que é importante, mais livre, né? Se calhar. Estou a ver também o aspecto negativo dos ataques que sofremos, né? Também tem algumas coisas boas que podemos tirar disso. Bom, como é que ao longo de 5 anos, e o que vai ser das pessoas que te acompanharam, que acreditaram em ti, que perderam o emprego, por aí fora? Bom, se às vezes está a acontecer isso com essas pessoas agora, eu já venho há mais de 10 anos a perder tudo por este povo, né? Então, se calhar também estão a começar uma boa carreira nisso de perder as suas coisas em favor dos outros, né? Então, se calhar daqui a 5 anos serão catedráticos, mestrados e PhDs de você dar mais do que receber, né? Então, a vida é assim, a gente entra em vida pública, a gente faz um combate em favor dos outros, da justiça, você tem que estar preparado para perder. Você tem que estar preparado para perder. Então, é uma lógica de quem não quer perder, então não se mete na política, quem não quer perder não entra em direitos humanos, né? Quem não quer perder não entra, digamos assim, em defesa do bem público, né? Então, faz outras coisas que não sejam essas, né? Eliminação dos cargos, vice-ministros, por aí fora. Como é que isso vai ser? Não, nós sabemos muito bem que o contexto é que estes cargos surgiram, não é? Estes cargos aqui, sobretudo o secretário de Estado, surgiram como um elemento para travar o processo normal da descentralização. A gente sabe em que contexto é que isso surgiu. Algumas das leis, até que a lei, uma delas, porque aquilo é um conjunto de leis sobre a descentralização, que fala sobre o secretário de Estado, é considerado como uma lei inconstitucional, totalmente inconstitucional. É por isso que o Weiner, que acho que é isso, um dos estudiosos diz que este processo da descentralização, na verdade, no fundo, não é muito bem uma descentralização, mas é a descentralização do centralismo. Quer dizer, a gente fala de descentralização, mas o que estamos a fazer é expandir o centralismo para as províncias, para os distritos. Portanto, é absolutamente inútil o secretário de Estado. Não são funções que ele desempenha que, na verdade, até são uma contradição com a autonomia que nós queremos dar às províncias. Veja só, os governadores, eles têm responsabilidade dos problemas da província. Os benefícios da província estão com o secretário de Estado. Significa tudo para responder ao governo central. Na floresta, quem responde pelo capim, pelas queimadas, pela população que está desamparada, é o governador. Os problemas todos são do governador. Mas quem responde pela madeira, que dá dinheiro, os minerais, é o secretário de Estado. Então, é realmente algo execrável. É para acabar com aquilo, não tem como.
Portanto, é contra a corrente de todo o processo irreversível de dar autonomia às províncias, tem que ser eliminado. Vice-ministros também não têm nenhuma função. Se a gente retirar os vice-ministros todos, os ministérios vão funcionar melhor. Portanto, mas quem vai, na ausência do ministro, responder por isso? Tanta gente para responder a várias áreas. É por isso que, por exemplo, eu nunca concordei que o Presidente da República tinha que ir a uma conferência internacional sobre as florestas de Miombo. A floresta de Miombo é um problema técnico para o Diretor Nacional de Terras ou de Florestas. Não é para um presidente sair da Ponta Vermelha, pegar o avião presidencial, ir às Nações Unidas e sentar para ver assuntos da floresta do Miombo. Quer dizer, temos que acabar com essas coisas, né? Então, e outra coisa que eu falei também, se calhar aqui alguém ontem mandou-me um e-mail e disse que você foi exagerado, falou de institutos. Há vários institutos, são muitos institutos, que de fato são de uma total inutilidade. E um dos institutos que é de uma inutilidade total, que tem gastos muito elevados, é o IGEP. E eu voltei a repetir isso aí ontem. Como é que vamos gerir as participações do Estado? Mas gerir a participação do Estado como se o Estado está falido. E aquelas empresas todas só estão a trazer prejuízo todos os anos ao Estado. E você vai colocar uma estrutura complexa de uma administração para gerir a falência. É incrível, não? Então é pegar essas áreas todas e criar uma direção no Ministério das Finanças, que é uma direção nacional de participações do Estado. Fica lá dentro, fica sendo gerido como um diretor e a sua equipa, acabou. E retiramos aqueles regalias todas que têm os PCAs, os administradores executivos e não executivos. Todos eles já ganharem dinheiro.